Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, um grande segredo será revelado após o velório de Abel. Toda a família irá se reunir, sem saber o que de verdade está dentro do caixão. Jacques se sentirá triunfante com a suposta morte do irmão. No entanto, sua felicidade não irá durar muito. Após expulsar todos da mansão, o vilão acredita ter vencido. Mas uma grande reviravolta está prestes a acontecer. Abel está vivo, e com um disfarce, ele voltará decidido a se vingar da pior forma. O silêncio pesa no ar do cemitério, onde o caixão lacrado repousa sob a frieza da pedra. Apenas a estrela de Davi e a inicial A estampam o objeto que deveria guardar o corpo de Abel Rubim Boaz. Por ser um velório judaico, nada mais é permitido, nem flores, nem enfeites. Apenas o vazio que inquieta. Davi se aproxima de Samuel, que está imóvel, encarando o caixão como se pudesse quebrar o lacre com o olhar. A voz de Davi tenta soar firme, mas revela uma ponta de insegurança. Acho que fizemos o que o nosso pai queria. Afinal, ele sempre foi rígido com as tradições e esse silêncio, esse respeito. Parece que, apesar da dor, cumprimos com ele o último desejo. Samuel solta um suspiro pesado, a voz carregada de pesar e dúvida. O que ele queria mesmo era estar aqui com a gente, não aqui, parado dentro desse caixão lacrado. Será que ele aceitaria isso? Será que ele queria esse fim? Davi lança um olhar desconfiado para o caixão, como se esperasse que uma resposta pudesse vir de lá. A dúvida começa a ganhar espaço na voz dele, que baixa em tom quase conspiratório. Mas me diga, Samuel, e se a ficha ainda não caiu para a gente? Se de alguma forma ele ainda está entre nós? Tipo, não fisicamente, mas numa sensação. E se o que está nesse caixão não for ele? Samuel se arrepia, começa a olhar para os lados, inquieto, tentando encontrar um alento naqueles rostos conhecidos. A tensão aparece em cada gesto, as mãos trêmulas, a respiração curta. Isso não faz sentido, Davi. Você está viajando. Sua voz tenta se firmar, mas a dúvida o corrói. Deve ser só o vento, sabe? Ou essa sensação estranha que aparece quando a gente perde alguém. Davi cruza os braços com um sorriso sarcástico que não chega aos olhos. O vento? No meio desse silêncio pesado? Só você mesmo para arranjar explicação mais vaga que essa. Eu tô dizendo que tem coisa errada aí. A gente não sente isso à toa. Samuel faz um gesto de impaciência, mas não consegue disfarçar a inquietação crescente. Se tem mesmo alguma coisa errada, não sei. Mas será que não é pior pensar demais? A gente devia aceitar e ponto final. Davi aproxima-se mais, a voz agora baixa e carregada de intensidade. Aceitar o que, Samuel? A morte do nosso pai? Ou aceitar que fomos enganados? Que talvez, enquanto a gente velava esse caixão, o verdadeiro Abel estava vivo. Samuel fecha os olhos por um momento. Tenta se convencer de que é só o luto pesando na cabeça. Mas o desconforto no peito não o deixa mentir. Ele abre os olhos e encara Davi, quase desafiando. Você quer acreditar nessa teoria maluca só para não aceitar a perda? Ou tem algum motivo para desconfiar? Davi sorri com malícia, como quem segura uma carta na manga. Digamos que é só um pressentimento. Um detalhe que ninguém mais notou, mas que eu não consigo tirar da cabeça. Samuel olha de novo para o caixão e, sem querer, percebe como a inicial A parece mais um símbolo de mistério do que de despedida. Ele suspira e a tensão entre os irmãos é palpável, porque ambos sabem que nada será igual dali em diante. O silêncio pesado do velório é abruptamente cortado por passos firmes que se aproximam. Jacques surge no portão do cemitério, carregando uma expressão que mistura determinação e frieza. Seu olhar varre o local como se já estivesse pronto para tomar posse do que considera seu por direito. Samuel, que até então estava estático, sente o sangue ferver. Ele trava o olhar com Jacques, a fúria crescendo na intensidade do seu olhar.
O que ele está fazendo aqui? Questiona, quase sem conseguir disfarçar o desprezo. Davi, sempre o mais cauteloso, tenta segurar Samuel, mas a tensão já tomou conta. Espera, o que você vai fazer? Não agora, não aqui. Mas Samuel não ouve. Em um ímpeto de raiva, avança em direção a Jaques, a voz estourando como um trovão. É muita cara de pau. Vai embora, Jaques. Este não é o seu lugar. Jaques, porém, mantém-se firme, erguendo o queixo em desafio e desdém. Sem perder o tom, responde com uma frieza cortante. Não vou, ele é meu irmão e a minha mãe vai precisar de mim. Então dá licença. O tom de voz de Jaques não deixa espaço para dúvidas. Ele chegou para ficar, para reivindicar o que acredita ser seu. A tensão cresce na atmosfera, como uma tempestade prestes a explodir. Davi, percebendo que Samuel está prestes a perder o controle, agarra seu braço e o puxa para um canto, sussurrando com uma urgência que não pode ser ignorada. Não vale a pena, Samuca. Hoje não é dia de briga, por favor. Samuel, ainda rosnando baixinho, olha para Jaques e depois para o irmão, sem saber se fica ou se cede. Nesse instante, um som seco e irritante corta o ar. O clique de uma câmera fotográfica. Davi se vira rapidamente e vê uma pequena multidão de repórteres e fotógrafos se aproximando, tentando invadir aquele espaço sagrado com suas lentes e microfones. Com o rosto carregado de nervosismo e desespero, ele avança na direção dos jornalistas, erguendo as mãos em súplica. Ei, aqui não, por favor. Se afastem. É o enterro do meu pai, poxa. Vocês não sabem as regras de um enterro judaico? Nada de exposição, nada. Um fotógrafo tenta argumentar, mas Davi interrompe. Estamos tentando ter paz. Respeitem isso. Samuel se junta a Davi, encarando Jaques com um ódio que queima em seus olhos. A vontade de explodir é quase insuportável. Mas ele se controla, respirando fundo, decidido a esperar o momento certo para tirar Jaques dali. Enquanto isso, Jaques parece imune ao ódio e ao desprezo ao seu redor. Seu sorriso é frio, calculista. Ele sabe que para ele, essa é apenas a primeira batalha de muitas. Por trás daquele sorriso, esconde-se uma ambição voraz, uma vontade cega de tomar tudo o que acredita lhe pertencer. A casa, a empresa, o nome da família. Jaques não está ali para lamentar. Ele está ali para dominar. Samuel e Davi trocam olhares rápidos, conscientes de que essa guerra apenas começou. Entre os convidados, murmúrios se espalham, questionando se aquele velório não será o palco de uma reviravolta inesperada. Algo não ardiz que a verdade, antes escondida, está prestes a emergir, e com ela, o fim da paz na família Boaz. Que enquanto no cemitério o clima se tornava cada vez mais tenso com a presença de Jaques, longe dali, uma pequena batalha emocional se desenrolava na casa de Léo. Sofia, a jovem que carregava a perda do pai de forma silenciosa, recusava-se a participar da cerimônia que parecia ser para todos, menos para ela. Léo, preocupada, insistia para que Sofia ao menos fosse ao velório, mas a garota mantinha a cabeça baixa, os olhos marejados e a voz trêmula quando finalmente explicou sua decisão. Eu não quero ir, não consigo. É como se, ao estar lá, eu estivesse aceitando que ele se foi de verdade, e eu não estou pronta para isso. Sem mais argumentos, Léo resolve levar Sofia para sua casa, onde pudesse ao menos oferecer conforto e um ambiente menos sufocante para a jovem. Quando Dedé, filho de Cam, percebe a tristeza profunda da amiga, ele se aproxima com a inocência típica da infância, sem entender completamente a gravidade da situação, mas querendo ajudar. Por que você veio para a tia Léo hoje? Sofia levanta o rosto lentamente e a tristeza invade sua fala, pesada e real. É o enterro do meu pai. Cam, que ouvia a conversa, rapidamente tenta conter o filho, preocupada com o desconforto que o menino poderia sentir ao tocar naquele assunto tão delicado. Dedé, não fale disso agora, por favor.
Mas Sofia, em meio às lágrimas que começavam a escorrer, insiste, com uma força que surpreende até a ela mesma. Eu quero falar. Eu só não quis ir porque eu não quero me despedir. Eu quero meu pai vivo para sempre. A inocência e pureza de Dedé se manifestam em um olhar terno e cheio de preocupação. Ele segura a mão de Sofia com delicadeza e propõe: e se eu te ajudar a se sentir menos triste? Quer? Sofia sorri, um sorriso tímido, quase esquecido pela dor, e responde com um suspiro resignado: a única maneira de me sentir feliz seria se meu pai estivesse vivo, que tudo isso fosse um engano. Léo, que até então tentava manter a compostura, não aguenta e começa a chorar silenciosamente, as lágrimas caindo sem que palavras consigam preencher o vazio. Ela tenta, em vão, encontrar o que dizer para consolar Sofia, mas as emoções falam mais alto. Dedé, percebendo a fragilidade da amiga, a abraça com força, como se quisesse transmitir a ela toda a segurança e afeto do mundo. O gesto simples, porém carregado de significado, comove profundamente Léo e Cam, que se entreolham com os olhos marejados, sentindo a força do amor e da amizade naquele momento de dor. Ainda no velório, o ambiente já carregado no cemitério se transforma ainda mais quando Rosa finalmente aparece, entrando com passos lentos e pesados. A atmosfera se rompe com um silêncio quase reverente. Todos os presentes se calam, impactados pelo semblante da matriarca dos Boás, cuja expressão traduz a dor mais profunda, a perda que nenhum filho deveria causar a uma mãe. Felipa e Ayla, os pilares ao seu lado, ajudam Rosa a caminhar, abrindo caminho entre as pessoas que se afastam respeitosamente, como se a presença dela fosse um rito sagrado em si. A cena é de um impacto quase palpável, onde cada olhar se fixa naquela mulher que carrega uma história de sofrimento que todos sentem no ar. Jacques, percebendo a oportunidade de se mostrar como o filho forte e dedicado, se aproxima da mãe com um tom carregado de teatralidade. Mamãe, que dor! Sua voz ressoa, quase como um lamento calculado. Você não deveria estar enterrando um filho? O comentário, longe de provocar um consolo, cria uma tensão imediata. Samuel, que estava ao lado, sente um nó na garganta. O rosto se contorce em revolta, mas ele engole a raiva e decide manter o silêncio, ciente de que o momento não permite explosões. O silêncio pesado acompanha os coveiros enquanto eles lentamente descem o caixão lacrado de Abel à sua sepultura. A madeira escura brilha sob a luz cinzenta do céu. O peso daquele momento caindo junto com o caixão, quase esmagando o coração de cada pessoa presente. Rosa se aproxima do túmulo, parando em frente ao vazio que ali se formará. O olhar fixo, quase perdido. Ela permanece imóvel por alguns minutos, absorvendo a realidade, engolindo a dor com uma força que só uma mãe pode ter. Finalmente, com a voz trêmula, quase um sussurro que reverbera entre os presentes, Rosa começa seu discurso. Há um tempo atrás, eu fiz um balanço da minha vida. Sua voz falha, carregada de emoção contida. E uma das dádivas que eu agradecia a Deus era o fato de nunca ter enterrado um filho. Ela pausa, como se buscasse forças nas profundezas da alma, e prossegue. Mas o Senhor me surpreendeu. Uma lágrima escapa, deslizando pelo rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Mas Rosa ergue a cabeça, firmando o tom com uma determinação melancólica. Mesmo assim, eu continuo agradecendo a dádiva de ter sido mãe de Abel Rubim Boás. A multidão observa, tocada pela sinceridade e pela dor exposta. Rosa fala com a força da experiência, com a humildade de quem reconhece que nem mesmo a morte apaga o amor. É um presente quando um filho se torna um amigo, quando um filho se torna um homem honrado, honesto e admirado como qualquer mãe desejaria. Por um momento, o ar fica suspenso.
O peso daquela fala não deixa espaço para dúvida. É uma homenagem, mas também um adeus doloroso. Eu só queria que meu filho fosse feliz, diz Rosa baixando o olhar, um fio de tristeza que parece envolver a todos. Então, em um momento que ressoa como uma sentença silenciosa, ela acrescenta, com um tom carregado de dúvida e uma tristeza que parece abrir uma ferida ainda mais profunda. Espero que ele tenha sido de verdade. O silêncio se amplia, quase ensurdecedor. O ar parece congelar, enquanto Rosa recolhe um punhado de terra. Lentamente, ela ergue a mão e joga a terra sobre o caixão, encerrando a cerimônia de forma solene, mas com um gosto amargo, um presságio do que está por vir. Os olhares se cruzam entre os presentes. A dúvida agora não é mais velada. Algo não está certo. A dor é verdadeira, mas a verdade parece escondida sob camadas espessas de silêncio. O mistério cresce, palpável, enquanto o caixão desaparece sob a terra. O vento sopra com mais força à medida que o cemitério começa a esvaziar. As últimas palavras do rabino ainda ecoam no ar, mas ninguém mais parece escutar. Samuel, no entanto, não consegue se mover. O olhar dele permanece fixo entre as lápides, como se algo o chamasse. Ele pisca, respira fundo e então vê uma silhueta, rápida, fugidia, passa por trás de um dos túmulos como uma sombra que não pertence àquele mundo. Ele estremece. Quem tá aí? Indaga com a voz firme, mas o coração acelerado. Silêncio. Ele avança alguns passos, mas a figura desaparece como poeira levada pelo vento. Samuel encara o vazio, tentando encontrar sentido. Ninguém. Absolutamente ninguém. E ainda assim, ele sente uma presença. Sem saber o que pensar, ele retorna lentamente ao túmulo de Abel, os olhos marejados. A mão pousa sobre a lápide como se buscasse calor em meio ao mármore frio. Ele se ajoelha. Você era a maior alegria da minha vida, pai, sussurra com um tom embargado. Mas agora que você se foi, tudo vai ficar pior. O vento torna a soprar. Um frio gélido lhe percorre a espinha. As árvores em volta estremecem. É como se o tempo parasse, como se o mundo ao redor esperasse por algo. E Samuel sente um arrepio profundo, um pressentimento, um elo invisível que ainda o liga àquele que jaz ali. Ele levanta o olhar hesitante e encara o céu encoberto. Me dá um sinal, pai. Só um... Nesse instante, uma folha seca se desprende de uma árvore solitária e cai exatamente sobre a lápide. Samuel observa o movimento com atenção. Seus olhos se arregalam. A folha parece formar um A ao lado de um pequeno risco no mármore. Coincidência? Ele não tem certeza, mas seu corpo todo reage com um calafrio. Isso é você, não é? Questiona, quase sem voz. Você está aqui. Por trás de um mausoléu, longe da vista de Samuel, alguém observa. Uma figura envolta em roupas escuras, o olhar fixo, o corpo imóvel como uma estátua. A pessoa acompanha cada gesto, cada palavra, cada lágrima. O rosto está parcialmente coberto, mas os olhos brilham com um misto de dor e fúria contida. Samuel se levanta, toca o colar que carrega no pescoço, uma herança de família, e se despede em silêncio. Mas antes de sair, murmura: se ainda tem algo que eu não sei, me mostra. Eu vou descobrir, nem que eu tenha que virar o mundo de cabeça para baixo. E ao longe aquela figura encapuzada dá um passo para trás, desaparecendo por entre os túmulos, deixando para trás apenas um ar pesado de mistério e a sensação de que Abel pode ter levado segredos para o túmulo. Ou talvez não. A mansão dos Boss está mergulhada em silêncio. Um silêncio que não consola, apenas pesa. As paredes carregam o luto como se o próprio concreto chorasse por Abel. No salão principal, os quadros de família parecem observar em silêncio os herdeiros reunidos. Todos estão ali, sentados em pé, inquietos, aguardando as palavras de um homem que acaba de chegar. O advogado traja preto como manda o luto,
mas seu semblante carrega algo mais, um peso que vai além da formalidade. Ele se posiciona diante da família, respira fundo e quebra o silêncio com a voz firme. Boa tarde, vim tratar da leitura do testamento de Abel Rubim Boaz e da abertura formal do inventário. Os olhares se voltam a ele com tensão. Rosa senta-se com a coluna ereta, tentando manter a postura. Felipa segura as mãos de Ayla. Davi finge tranquilidade. Samuel, em pé, encosta-se ao batente da porta, desconfiado. Jaques cruza as pernas com desdém e um leve sorriso no canto da boca. Conforme determinação em vida, o senhor Abel transferiu as ações da Boaz para seus filhos antes do falecimento, anuncia o advogado, encarando a todos. Portanto, não há ações ou valores relacionados à empresa no espólio. A única coisa que será dividida no inventário são os 25% referentes à mansão da família. Felipa arregala os olhos. Sua voz rompe o ar com incredulidade. Só a casa? Mas não há nada na conta bancária? Isso não é possível, completa Davi, já se inclinando na poltrona. O advogado hesita por um segundo. O silêncio volta, espesso. Agora chegamos à parte mais delicada, diz ele, ajustando os óculos. Nos últimos dias, o Sr. Abel realizou retiradas significativas das contas. Praticamente esvaziou os recursos financeiros que possuía. E, além disso, deixou pendente uma dívida expressiva. Rosa recua como se tivesse levado um golpe. A voz sai frágil, como se cada palavra pesasse toneladas. Que dívida é essa que meu filho deixou? Cerca de $1 milhão, responde o advogado sem rodeios, um som de impacto. É a bandeja que Felipa deixa cair. Samuel fecha os punhos. Ayla cobre a boca. O chão parece abrir sob os pés de todos. Isso só pode ser... Samuel se adianta, olhando para os irmãos. O dinheiro que meu pai pretendia pagar ao Wanderson, pela guarda da filha. O riso sarcástico de Jaques corta o ar como uma lâmina. Dinheiro para comprar a guarda da filha. Verson provavelmente fugiu com a grana. Que gênio! E ainda deixaram ele escapar? Samuel se volta para ele inflamado. Quando foi isso? Como assim ele fugiu? Isso é mentira. É impossível. Felipa chora. Ayla tenta acalmá-la, mas ela afasta as mãos. Não importa mais, o Abel se foi, murmura desolada. Davi balança a cabeça incrédulo. Como a gente vai conseguir pagar isso? A dívida pode ser abatida do valor da mansão, explica o advogado. Mas como já mencionei, vocês em conjunto possuem apenas 25%. Ele encara Jaques com intenção. 25% são de Jaques Boaz. Os 50% restantes pertencem à senhora Rosa. Rosa, que até então permanecia muda, olha para o teto como se pedisse força aos céus. Depois encara o advogado com pavor. Nós vamos penhorar nossa casa? Eu vou ter que vender até a minha parte? Jaques se adianta, teatral. Não, mamãezinha, não se preocupe. Eu compro a parte do Abel na mansão. Assim ninguém precisa se desfazer de nada. Samuel dá um passo à frente, furioso. Não, isso não, eu não vou permitir que você se torne dono da metade da nossa casa. O olhar de Jaques se estreita. Vai permitir ou não vai, não importa. Eu sou herdeiro, como você, e eu tenho dinheiro. Rosa segura o pulso de Samuel com doçura e peso. É a melhor saída, meu neto. Melhor vender para o Jaques, que já é da família, do que vermos estranhos morando aqui. Samuel hesita. Olha para Davi, que assente em silêncio. Ayla evita encará-lo. Felipa está emocionalmente destruída. Ele está sozinho naquela indignação. E aceita. Mas no fundo dos olhos de Jaques, um brilho traiçoeiro se revela. Não é alívio, nem vitória, é estratégia. Ele sorri enquanto finge recuar, mas ninguém percebe o bilhete amassado que escorrega de seu bolso. O papel cai atrás da poltrona e ninguém o vê. Nele, uma anotação feita às pressas, manchada por tinta e suor. Transferência em nome de Wanderson, no valor de $980 mil, quarta-feira.
A reviravolta não tarda. A casa ainda esconde segredos. E Jacques também. No dia seguinte, a mansão Boaz, outrora símbolo de harmonia e prestígio, começa a se transformar num verdadeiro campo de vigilância e controle. Jacques chega com um ar vitorioso, escoltado por um motorista e acompanhado de inúmeras malas. Os empregados o observam em silêncio, e a família, reunida na sala, troca olhares desconfortáveis. Ninguém ousa falar, mas o incômodo é evidente. O peso daquela presença recai sobre cada centímetro da casa. Pois é, comenta Jacques, com um sorriso forçado enquanto atravessa o hall principal. Espero que tenham sentido minha falta. Agora estou de volta, e não pretendo sair tão cedo. Rosa, sentada na poltrona de couro, apenas abaixa o olhar. Samuel cruza os braços inquieto. Leona sussurra algo para Davi, que balança a cabeça em desacordo. O silêncio é cortado apenas pelo som das rodinhas das malas, deslizando sobre o mármore. Sem perder tempo, Jacques começa a circular pelos cômodos da mansão com uma postura quase militar. Retira de suas malas pequenos equipamentos eletrônicos, fios, suportes e dispositivos. Vai de canto em canto, como quem toma posse de um território inimigo. Coloca câmeras nos corredores, no escritório, na sala de jantar, até mesmo próximo à escada que leva aos quartos. É nesse instante que Samuel, ao ver o vilão no topo da escada, com uma furadeira em mãos, explode. O que você pensa que está fazendo? Pergunta com a voz carregada de fúria, subindo 2 degraus de uma vez. Jacques o encara com frieza e responde, sem sequer pausar o movimento das mãos. Eu só estou garantindo que nada de errado aconteça na minha casa. Sua casa? Samuel o interrompe, incrédulo. Você perdeu a noção, é isso? Isso aqui nunca foi seu, Jacques. Ninguém aqui é seu prisioneiro? Engano seu, rebate o vilão com um sorriso sarcástico. Vocês é que parecem não entender quem manda agora. Num rompante, Samuel empurra Jacques com força. As ferramentas caem no chão e, por um momento, o barulho ecoa pela mansão. Os empregados param o que estão fazendo. O silêncio é brutal. Jacques recolhe-se por um instante. Então se levanta com o olhar sombrio. Aproxima-se devagar de Samuel, até ficar a poucos centímetros de seu rosto. Se você fizer isso de novo, sussurra com a voz baixa, porém ameaçadora, eu te expulso daqui e quero ver como você vai sobreviver sem a casa e o dinheiro do titio aqui. Você não vai conseguir me calar, devolve Samuel com a voz embargada. Um dia a verdade vem, Jacques, e você vai pagar por cada segundo que a gente está passando aqui. Jacques sorri com deboche, recolhe as ferramentas com calma e desce a escada como se nada tivesse acontecido. Quando desaparece no corredor, Samuel desaba. Encosta-se no corrimão e deixa as lágrimas escorrerem, entrelaçadas com a raiva e o sentimento de impotência. Ele fecha os punhos com força e murmura para si mesmo. Eu juro que ainda vou acabar com você, nem que seja a última coisa que eu faça. Os dias seguintes são insuportáveis. A mansão passa a ter um clima sufocante. Cada canto, cada movimento, cada palavra dita precisa ser medida. Jacques vigia tudo. Qualquer passo em falso vira motivo para a bronca na frente de todos. Leona, ao deixar uma luz acesa no corredor, escuta um sermão humilhante diante dos empregados. Rosa, ao atrasar 5 minutos para o café, é repreendida com frieza. Comenta Davi em voz baixa, enquanto fecha a porta do quarto de Leona. A gente está vivendo com um psicopata. E o pior, ela responde, é que ninguém sabe até onde ele é capaz de ir. Jacques passa pelos corredores com passos calculados, vigiando, analisando. Os olhos atentos captam cada reação, cada cochicho. A mansão, antes viva e cheia de movimento, agora pulsa em tensão. O clima é de refém. Um silêncio opressor toma conta do ambiente. O medo se espalha como veneno invisível. Mas o que ninguém sabe
é que Jacques está escondendo algo. Algo que o faz andar à noite pela casa, sozinho, falando ao telefone em voz baixa, fechando portas, trancando gavetas. Há algo mais por trás de toda essa vigilância. E o que está por vir pode mudar tudo. Uma grande reviravolta se aproxima, e nenhum Boaz está preparado para o que Jacques ainda vai revelar. Naquela tarde aparentemente comum, os risos infantis ecoavam pelos corredores da mansão Boaz, como um sopro de vida em meio à atmosfera densa que há dias pesava sobre aquele lugar. Sofia, correndo de um lado para o outro, seus passos apressados denunciavam a empolgação típica de uma criança que ignora os perigos que se escondem nas sombras da própria casa. Sem pensar duas vezes, Sofia cruza o corredor da ala proibida e, num impulso travesso, decide se esconder justamente no quarto mais temido e misterioso da mansão, o de Jacques. A porta entreaberta parece um convite ao perigo que ela, na inocência, não consegue perceber. Silenciosa como um gato, ela entra e se esconde atrás de uma poltrona próxima à cama. Seu pequeno corpo se encolhe, tentando conter a respiração, mas o tempo passa, e ao invés de risos, o som que invade o quarto é o ranger da maçaneta e o clique seco da porta se fechando. Jacques entra, carrancudo, murmurando consigo mesmo palavras indecifráveis, como se remoesse alguma derrota silenciosa. Sem sequer notar a presença da menina, ele joga o paletó sobre a cadeira, arremessa os sapatos contra a parede e se joga na cama com um suspiro exausto. O silêncio que se instaura a seguir é sufocante. Sofia, paralisada, não sabe se deve esperar ou fugir. Num movimento tímido, ela tenta se levantar e dar um passo rumo à porta, mas seu pé esbarra em um suporte metálico. Um som agudo ecoa pelo quarto. A guitarra de Jacques, repousada ao lado da cama, tomba lentamente e se espatifa no chão, partindo uma das cordas. O estalo do metal é como um tiro no meio do silêncio. Jacques salta da cama como se tivesse sido atingido. Seus olhos arregalados vasculham o cômodo até encontrarem a pequena figura encolhida perto da poltrona. Num misto de surpresa e fúria, ele berra: "O que você está fazendo no meu quarto, menina?" Sofia se põe de pé num pulo, os olhos marejados, e tenta correr, mas escorrega e se esbarra ainda mais na guitarra. O som das peças se despedaçando provoca uma explosão de raiva em Jacques, que avança com os olhos flamejantes. "Olha o que você fez, minha guitarra. Era única, insubstituível." A menina, em pânico, corre pelos corredores aos gritos. "Léo, socorro!" Léo, que a procurava pelo corredor, se assusta ao ver Sofia correndo em sua direção. A expressão da menina é de puro terror, e atrás dela, como um predador fora de controle, surge Jacques com o braço erguido, segurando o cabo da guitarra partida, as cordas retorcidas como se fossem chicotes prestes a atingir. Num impulso protetor, Léo se coloca diante da menina, firme como uma muralha. Nem se atreva a tocar na Sofia. O impacto é inevitável. Jacques, cego de fúria, não consegue parar a tempo e se choca contra Léo, cambaleando para trás e caindo no chão. O estrondo ecoa, e o silêncio que se segue é mais ameaçador do que qualquer grito. Jacques se ergue devagar, a respiração pesada, os olhos carregados de ódio. "Você me empurrou?" diz ele com a voz baixa e cortante. Léo não recua, mesmo tremendo por dentro. "Você ia agir contra ela?" Jacques se aproxima um passo, a mandíbula travada. "Eu ia? Que absurdo é esse? Pode me odiar à vontade, Léo. Mas insinuar que eu machucaria uma criança? Isso é podre, até para você." "Não parecia", responde Léo, com os olhos fixos nos dele. "Minha função aqui é proteger a Sofia, e eu faço isso até o fim." A tensão entre os dois é quase palpável. O cabo da guitarra ainda está na mão de Jacques, e sua raiva se mistura com um certo medo de ter sido flagrado em um momento vulnerável. Ele respira fundo, como se contivesse algo mais sombrio do que poderia confessar. "E a minha função é tirar do meu caminho tudo aquilo que me atrasa, tudo que me atrapalha."
Entende isso? Se prepara, Léo, porque o que é seu está guardado. Ele se afasta lentamente, jogando os cacos da guitarra no chão com desdém. Léo, ainda paralisada, abraça Sofia com força, tentando controlar o tremor das mãos. A menina soluça no peito da babá, enquanto lágrimas silenciosas escorrem pelo rosto de Léo. No quarto destroçado, Jaque se senta à beira da cama, passa a mão pelo rosto e encara o espelho à sua frente. Seu reflexo parece zombar dele. Uma veia pulsa em sua testa. Ele murmura para si: essa casa precisa lembrar de quem é o dono. E logo. Na ala oposta da mansão, Léo se tranca no quarto com Sofia. A menina ainda soluça de medo, mas Léo tenta acalmá-la. Ele nunca mais vai te assustar assim, ouviu? Eu prometo. Mas dentro de si, Léo sabe que essa promessa pode custar caro. Há algo de muito errado com Jaques. Algo que vai além da raiva. Um segredo que Sofia talvez tenha tocado sem saber. Algo que pode virar a história daquela família de cabeça para baixo. E o mistério só aumenta. Pois mais tarde, ao revisitar o quarto, Léo encontra algo entre os destroços da guitarra quebrada. Um pendrive. Sem identificação, mas escondido no forro do estojo, como se alguém soubesse que aquele objeto precisava permanecer longe dos olhos certos, ou perto das mãos erradas. A tensão se intensifica. A verdade está prestes a vir à tona, mas antes, muitas máscaras ainda cairão. O novo dia amanhece na mansão Boaz com o mesmo peso de sempre. Um silêncio artificial, tenso, onde até o som do vento parece calculado. Jaques, com os olhos fundos e expressão impassível, se dirige a um luxuoso café onde Ricardo já o aguarda. O parceiro, sempre elegante, segura uma pasta preta repleta de documentos. Seus olhos, porém, denunciam uma leve inquietação. Consegui alguns compradores para a fábrica. Tem certeza de que quer prosseguir com isso? Pergunta Ricardo, enquanto pousa a pasta sobre a mesa de mármore, observando cada movimento de Jaques. O vilão não hesita. Cruza as pernas, respira fundo e afirma com convicção cortante. Certeza absoluta. Essa família merece sentir o gosto da ruína. Nada mais justo. Marque com esse comprador. Não há mais volta. Ricardo franze o senho. Algo não tom de Jaques soa além do que os negócios frios explicam. Está acontecendo alguma coisa? Indaga, atento. O olhar de Jaques se escurece. Ele se inclina, quase como se o ódio exigisse espaço. Aquela babá, Léo, está me tirando do sério, com aquele jeitinho moralista, aquela presença constante, intrometida. Preciso tirá-la do meu caminho antes que ela o atrapalhe mais ainda. E o que pretende fazer? Pergunta Ricardo, já prevendo a resposta. Quero uma demissão definitiva. Sem chororô, sem lenga-lenga trabalhista, só o silêncio da derrota. E a porta batendo atrás dela. Ricardo sorri com a frieza que o caracteriza. Ora, isso é mais simples do que parece. Uma acusação formal basta. Justa causa. Carteira desaparecida. Mas precisa haver provas, algo visual, algo indiscutível. Jaque sorri e o brilho perverso em seu olhar se acende. Você é um gênio. Horas depois, os olhos atentos de Jaques percorrem a sala. A câmera escondida já está posicionada, perfeitamente angulada. Sobre o móvel principal, repousa sua carteira de couro preta cuidadosamente colocada com as iniciais prateadas. JP, em destaque. Ele ajusta o celular no bolso e observa em tempo real o cômodo pela tela. Minutos depois, Léo entra na sala. Seus passos são leves, mas o olhar demonstra atenção. Ela avista a carteira e se aproxima com um arquejo. JB's Boss, murmura, franzindo o senho com um nome estranho. A dúvida relampeja em seu rosto. Inicialmente ela devolve a carteira ao móvel, mas hesita. Seus olhos vasculham o ambiente. Quer saber? Depois pegam isso aqui e dizem que fui eu. Melhor guardar. Em silêncio, ela caminha até o quarto de Jaques.
Abre a porta e encara a câmera de frente. Tô aqui devolvendo a carteira do Jack Boss pro seu quarto sagrado. Tá pegando, câmera? Tem câmera aqui, né? Depois não quero nenhum papinho estranho pra cima de mim. No outro lado da casa, Jacques observa tudo, sorrindo com escárnio. Ah, mas que tolinha! O entardecer cai sobre a mansão e Jacques convoca todos os membros da família para o salão principal. O clima é de tensão. Um a um, eles chegam, cercados pelo desconforto que já se tornou rotina. Eu juntei vocês aqui porque alguém pegou a minha carteira. O silêncio que se segue é quase cruel. Todos se entreolham. O desconcerto é geral. Léo dá um passo à frente, confiante. Espera, eu vi sua carteira. Estava na sala. Peguei para guardar e coloquei no seu quarto. Inclusive falei com a câmera. Jacques ergue o celular, cínico. Tem certeza disso? Porque eu vi nas câmeras. Você pegou sim. Mas... Depois saiu de casa. Ele reproduz o vídeo. Léo pegando a carteira na sala. A imagem, cortada cirurgicamente, termina antes dela ir ao quarto. Os olhares se voltam para ela desconcertados. Isso tá editado? Cadê a parte em que eu falo com a câmera no quarto? Eu devolvi, isso foi uma armação. Não está aqui porque não existe. Vai negar que pegou minha carteira? Está gravado. Você está demitida. Jacques, você está viajando? Por que eu roubaria algo seu? Isso é uma mentira absurda. Ele interrompe, firme, cruel. Pouco importa. Quem assina sua carteira sou eu. E eu tenho provas. Está fora, agora. Sofia se agarra à perna de Léo, chorando. Ela não fez nada. Ela é boazinha. Samuel avança. Isso é injusto. Você está manipulando tudo. Ela não é ladra, Jacques. Isso é sujo, mesmo para você. Mas as palavras se perdem no vazio. Os demais permanecem calados, tomados pelo medo. Léo, humilhada, empacota suas coisas sob os olhares baixos de todos. A porta da mansão se fecha atrás dela como uma sentença. À noite, em sua pequena casa, Léo está sentada na cama, a mente fervilhando. Repassa cada detalhe, cada gesto, buscando falhas na armadilha. Sofia, Samuel, eles a defenderam. Mas não bastou. Não naquele covil. Subitamente, a campainha toca. Ela se levanta devagar, o coração acelerado, abre a porta. Você! Exclama sem acreditar. A câmera congela no exato instante em que a porta se abre completamente, revelando uma figura que permanece na penumbra. Os olhos de Léo se arregalam. Sua expressão mistura espanto e alívio, como se estivesse diante da chave para sua salvação, ou para a destruição definitiva de Jacques Boaz. No ar, paira o prenúncio de uma reviravolta, uma que nem mesmo o manipulador Jacques poderá controlar. O dia começa com um céu encoberto, como se o próprio tempo estivesse ciente da tensão que paira sobre a mansão Boaz. Lá dentro, Jacques caminha com passos firmes, vestindo um terno escuro e um olhar de triunfo. Ao seu lado, um empresário estrangeiro, de fala pouco familiar, mas aparência imponente. Observa cada detalhe da sala com olhos calculistas. Jacques estala os dedos e ordena. Chamem todos. Em poucos minutos, os membros da família Boaz surgem um a um, entre confusos e tensos. Rosa segura as mãos de Sofia com firmeza. Samuel, impaciente, fuzila Jacques com o olhar. Felipa, trêmula, troca olhares com Davi e Aá, todos em expectativa sufocante. Com um sorriso presunçoso, Jacques anuncia. Esse é o Sr. Ferenc Kovacs, um empresário de visão que está prestes a comprar a fábrica Boaz. A revelação cai como uma bomba. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Todos se entreolham, vencidos pela chantagem emocional que Jacques impõe com maestria. Ótimo! É assim que eu gosto, diz ele, satisfeito, enquanto entrega a caneta ao comprador. O empresário se posiciona, aproxima a ponta da caneta do papel e... a porta se escancara. A entrada abrupta quebra o feitiço da opressão.
Léo surge, com o semblante firme e a voz cortante como lâmina. Esse negócio não pode ser concretizado, pelo bem de todos vocês. Jacques, ainda sentado, solta um riso debochado. Quem você pensa que é para invadir minha casa dessa forma? Você foi demitida por justa causa. Quer que eu chame a segurança? Fui demitida porque defendi a Sofia de um covarde, mas não estou aqui por isso. Eu não quero saber por que você veio. Saia agora mesmo. Jacques se levanta, irado, avançando com agressividade. Mas Léo recua e, com a voz mais afiada do que nunca, avisa. Se eu fosse você, não encostaria em mim. Pode entrar. Todos se viram para a porta. O ar na sala parece perder oxigênio. Um silêncio sepulcral toma conta do ambiente quando uma sombra se forma no limiar da entrada. E então, ele entra. O homem caminha com passos lentos, como se cada metro da mansão fosse reconhecido por seus pés. Seu rosto está parcialmente coberto por cicatrizes. Os óculos escuros escondem o olhar, mas não conseguem ocultar a força de sua presença. Um sussurro percorre a sala, um arrepio coletivo. Jacques recua, os olhos arregalados, as mãos trêmulas. Samuel dá um passo, hesitante, a voz engasgada. Pai? O homem retira os óculos e encara os filhos com olhos que, apesar dos traços de sofrimento, brilham com amor e indignação. Sou eu, filho. Abel Boaz. E essa venda não pode acontecer. As reações explodem. Felipa desaba em lágrimas e murmura um meu Deus, enquanto Rosa corre até o homem que para todos havia morrido. Ela o envolve num abraço apertado, como se quisesse colar todos os pedaços que o tempo destruiu. Aá e Davi se aproximam, os olhos úmidos. Sofia, sem hesitar, se lança nos braços do pai. Abel, emocionado, mas com a firmeza restaurada, encara Jacques e diz: o que vocês velaram não era eu. Meu corpo nunca esteve naquele caixão. Eu fui resgatado por pescadores após o acidente. Estava inconsciente, ferido, irreconhecível. Passei meses me recuperando sem memória, mas a verdade sempre volta. E agora ela está aqui, viva, e disposta a corrigir tudo o que você, Jacques, destruiu. Jacques, em completo estado de choque, balbucia: não, não pode ser. Isso é impossível. O que é impossível, Jacques, é você continuar fingindo ser homem enquanto se alimenta da dor dos outros. Seu reinado acabou. Você será responsabilizado por cada ato, por cada lágrima, por cada injustiça. Não, não. Isso é uma farsa. Eu não aceito isso. Em desespero, Jacques tenta correr. Passa por entre os móveis, derruba uma cadeira, empurra um vaso. Mas ao abrir a porta, luzes vermelhas e azuis se acendem do lado de fora. Sirene, voz de comando, farda, algemas. O brilho dos giroscópios da viatura da polícia ilumina o rosto apavorado do vilão. Ele paralisa. O suor escorre. Um dos policiais anuncia: Jacques Boaz, você está preso sob a acusação de fraude, coação, abuso psicológico e tentativa de venda ilegal de patrimônio sem consentimento familiar. Enquanto Jacques é algemado diante de todos, a mansão se enche de murmúrios e lágrimas. Desta vez, não de tristeza, mas de alívio. Léo observa a cena com serenidade. Abel segura a mão de Sofia. Samuel encara o pai, ainda tentando acreditar que tudo aquilo é real. E no ar, paira o pressentimento de uma nova era. A mansão Boaz, marcada pela dor, agora respira esperança. Mas nas sombras que ainda restam, um silêncio inquietante sussurra: a verdadeira guerra apenas começou. Deixe aí abaixo, se você quer que Abel apareça logo de volta na novela, e se inscreva no canal para não perder nenhum resumo da novela Dona de Mim. Beijo!